Glória a Deus. Tenha a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Eu faço leitura a partir do versículo de número 22. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém? Pai querido, fala conosco nesta noite, te pedimos, com um coração necessitado, com um coração crente, que crê, que confia, que sabe que Tu és um Deus vivo, que ouve, que fala, que atende, que manifesta sempre Sua graça e Seu poder, Pai. Que o Seu poder seja manifesto nas nossas vidas, para nos libertar, ó Pai, de todos os demônios, de todo tipo de demônio, Pai, que muitas vezes quer atuar, influenciar, dirigir a nossa vida, os nossos passos, as nossas decisões. Guarda-nos e livra-nos do mal, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Antes de sentar, nós estamos aqui nesse período de contaminação, vírus, gripe, fazendo uma saudação japonesa. Fala para o seu irmão: Deus abençoe, Deus te abençoe. Pode ocupar o seu lugar. Amém. Adorei uma postagem que eu recebi sobre o coronavírus, dizendo que um marido falando que o coronavírus é uma bênção. Minha esposa não quer mais viajar para lugar nenhum. Minha esposa não quer mais ir ao shopping com medo de ser contaminada. Ela só anda em casa agora de máscara, de boca fechada, não fala nada. Aí, brincadeira dizendo: não, isso não é um problema, o coronavírus é uma bênção, né? Mas, independente da nossa fé, da fé que a gente tem, a gente deve ser cuidadoso, não é verdade? Devemos ter sabedoria e cuidar de nós mesmos. Amém. Quero meditar com você nesse texto muito importante. Foi ontem, eu não me recordo qual foi o programa, eu estava na parte da tarde, da noite, não me lembro, eu estava assistindo, acho que foi à noite, um programa de esporte, e passou lá um rapaz que é surfista, eu acho que é surfista, que ele perdeu uma perna. Aí ele tem uma perna amputada, e aí colocou uma prótese, dessas prótese especial, que é tipo uma mola, né? Que dá impulso e tal. Ele estava passando o programa, eu fiquei vendo aquilo, ele descarregando as coisas, ele colocando a prótese na perna, e ele surfando lá na prancha lá. E aí a gente fica assim: poxa, que troço tremendo, não é verdade?
Eu admiro essa garra, né? Tem um outro rapaz aí que parece que foi nesses programas de casa, de ficar em casa, os bigs da vida aí, e ele ficou paralítico, um rapaz bonitão, forte, ele é cadeirante, e ele agora é medalha olímpica de canoagem, não esqueci o nome dele também. Essas adversidades da vida que as pessoas têm é fascinante, ver como é que as pessoas não se entregam, né? Às vezes a gente que é crente, como é que é? Já pensou nisso? É claro que as coisas são difíceis mesmo, né? Quem tem um esporão, você que já teve esporão, não dá para cantar, né? Ressuscitou, não dá. Não dá para... Mas a gente, às vezes, por uma coisa que a gente pode perseverar, aí vejo uma pessoa assim, vejo uma pessoa que passa por um trauma violentíssimo e ela diz assim, não, eu vou fazer, eu vou praticar esse esporte. Se eu não posso surfar, então eu vou remar, né? Eu já desenvolvi os membros por causa da cadeira de roda, tal. Então, é interessante, hoje, as limitações físicas, elas não representam impedimentos para uma pessoa viver uma vida, eu diria, saudável. Você não pode viver uma vida plena, mas a pessoa pode viver uma vida saudável e até mesmo, eu diria, normal, dentro das limitações do seu problema. A pessoa pode sair daquele status ali que eu não posso fazer nada, eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou viver, vou pegar sol. Quem gosta de pegar sol aqui? Gosta de sol? Eu gosto de sol. Assim, tem períodos da vida que eu tenho necessidade de sol. Eu falo assim, rapaz, eu estou precisando pegar um sol. Estou precisando sentir o sol penetrar no meu corpo. Então, a pessoa fala assim, não, eu vou pegar sol, não vou ficar aqui. Não é verdade? Portanto, ser cego, ser mudo, ser surdo ou portador de qualquer limitação física não afasta a pessoa de realizar os seus sonhos, de buscar e lutar por alguma realização, mesmo com uma deficiência desse grau, dessa gravidade, dessa dificuldade. Esta narrativa, ela fala de um homem que, além de ser mudo, é cego. Além de ser mudo, e mudo era porque surdo também o era. Fala da história desse sujeito. Sabemos que também não foi necessariamente a cegueira ou a mudez que atrapalhava esse homem. A situação mais complicada dizia respeito à sua vida interior. Ele estava debaixo da influência maligna, de um espírito maligno na vida dele. Então, a primeira observação que eu faço nessa noite é que nós devemos fazer é sobre a atuação de Jesus nesse milagre. Lendo o versículo 22, é uma narrativa tão simples. Não é verdade? O que diz aí? Que trouxeram um homem para Jesus de uma determinada maneira, Jesus o curou e ele ficou falando, ficou normal. Então, a primeira coisa que deve chamar a atenção, a minha atenção chamou, é como que Jesus fez. O que Jesus fez? O texto diz que Jesus o curou. Não é verdade? Pensa aí, como é que foi? Jesus impôs a mão sobre ele, ficou calado? Não sei. Fez uma oração? A Bíblia não diz, Jesus orou por ele, não diz. Jesus o repreendeu o espírito maligno, não diz. Não é? Jesus não falou para ele passar debaixo da cruz, ele nem tinha ido para a cruz ainda. Jesus não falou, não usou nenhum método. Ele orou? Sei. Ele impôs as mãos
sobre ele? Não diz. Jesus deu uma palavra, uma ordem ao endemoniado? Não sei. O texto diz simplesmente que Jesus o curou. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou. Aqui, se a gente for meditar nas palavras, né, fica meio... Não diz o libertou. Levaram ele, a primeira coisa que diz é que levaram um endemoniado. Então, Jesus o curou de modo que ele pôde falar, que ele pôde ver. Na simplicidade do texto, a gente às vezes não imagina o choque que foi aquilo. O texto segue dizendo reações dos grupos que assistiram aquilo. Mas pensa, o sujeito está ali num estado. Aí, de repente, Jesus o cura e ele passa a falar, sei lá, glória a Deus. Ué, o espanto desse negócio, a perplexidade daquelas pessoas. Veja como no Evangelho de Lucas descreve esse momento. Diz lá, Jesus já estava expulsando um demônio que era mudo. É interessante essa descrição de Lucas. Por quê? Porque, não sei se você sabe, que existem demônios mudos. Na verdade, não era o demônio, mas a sua influência sobre a vida do homem que impedia o homem de falar e de ver. Por isso, quando ele é liberto, ele fala e ele enxerga. Porque ele foi livre daquela influência que o dominava a ponto de apagar a sua visão, e nublar, impedir que ele visse e a sua audição, a sua fala, por conseguinte. Esse é um milagre em que só um remédio curou de 3 enfermidades. O mesmo remédio libertou, curou da surdez, curou da fala, curou da audição. Então, ao ser liberto do espírito maligno, o homem começou a falar e ver. Veja como é importante viver uma vida, espiritualmente falando, uma vida sadia espiritualmente falando. Uma vida limpa, uma vida transformada. Veja como é que é importante isso. Uma vida cheia da presença de Deus, uma vida comprometida com os projetos do reino de Deus. Porque o diabo, ele continua com o mesmo propósito de emudecer e cegar a cada um de nós, como igreja. O diabo continua lutando, trabalhando nessa iniciativa de nos calar, de nos emudecer, de nos cegar. Ele sabe que uma igreja muda não avança. Ele sabe que uma igreja muda não alcança, não consegue alcançar os perdidos. Uma igreja cega, ela enfrenta muitas limitações. Eu me atrevo a dizer que se uma igreja normal, sem esses impedimentos, já tem dificuldades em realizar com êxito o seu trabalho, imagine uma igreja privada destas duas armas: a visão e a audição. Vamos examinar essas deficiências que impediram aquele homem de viver uma vida normal. Em primeiro lugar, ele era cego. É interessante perceber que não há no Antigo Testamento um só caso de alguém curado de cegueira. Há referências a pessoas que foram privadas da sua visão em razão de um castigo, em razão de uma ordem dos profetas. É o caso de Eliseu, que orou para que os arameus ficassem cegos. E quando eu já preguei sobre esse texto aqui, de 2 Reis, eu citei que a visão, eles foram privados da visão especificamente em relação ao profeta. Porque eles foram lá prender o profeta. Eles foram lá tirar o profeta que estava atrapalhando o rei com as suas previsões, com a sua palavra, com o seu discernimento. E quando eles chegaram lá, eu não sei se tinha
mandado, se o rei mandou um WhatsApp com a foto de Eliseu, eu não sei se Eliseu era conhecido, né, o seu trabalho, a sua atuação, ele estava sempre andando daqui para lá. Mas eu sei que quando eles chegaram lá, eles foram falar com Eliseu. Aí quem vocês estão procurando? Estão procurando Eliseu, ele estava falando com ele, né? Porque ele orou quando o seu servo viu lá, estamos cercados aqui, não tem ponto de escapar. Aí ele orou dizendo, Senhor, fere de cegueira a eles. Mas depois o profeta vai lá, conversa com ele, não, eu vou levar vocês. Vou levar vocês para Samaria. Então, segundo Reis, capítulo 6, versículo 18, diz, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou, Senhor, fere esses homens de cegueira. Mas esses homens recebem, mas a cura através da intervenção divina não há em nenhum caso no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Que Deus chegou lá e o profeta encontrou um cego e ele foi curado. Não, aqui, quando fala dessas pessoas, foi por causa dessa escape que Deus deu, e eles não ficaram cegos para sempre, né? Foi uma ação divina. Então lá não há. E eu fiquei pensando sobre isso, e é claro que havia cegos naquela época. Sempre houveram pessoas com esse problema, por acidente, por qualquer coisa. Talvez muitos até foram curados. Talvez, não sei. Mas a Bíblia não faz menção. A Bíblia não cita um caso de pessoa que foi curada no Velho Testamento. E com certeza os religiosos, por que eu estou dizendo isso? Porque os religiosos, os fariseus, os estudantes do Velho Testamento, os homens da lei, eles tinham conhecimento desse fato, que nunca antes Deus havia curado alguém de cegueira, que Deus não tinha se manifestado dessa maneira. Então, a cegueira, penso eu, é ainda, hoje, um grande impedimento para uma pessoa viver com liberdade. Normalmente, uma pessoa privada da visão depende muito da ajuda e apoio de outras pessoas. Na época bíblica, a maioria dos cegos acabam como pedintes, como mendigos, em razão da dificuldade de trabalharem, de ter uma profissão, de executar um trabalho manual, o que quer que seja. Agora, pense num instante comigo isso. Se a cegueira física é um impedimento, a cegueira espiritual, ele é muito mais prejudicial, muito mais perigosa, muito mais destrutiva, muito mais restritiva à vida daquela pessoa. Uma pessoa privada da visão espiritual é uma pessoa que vive na dependência das circunstâncias. Não consegue enfrentar sozinha nenhum desafio, nenhuma crise. Esse homem, além de cego, diz o texto, ele era também mudo. Imagine as dificuldades que ele enfrentava, sem possibilidade de enxergar e privado da fala. Homem que é só cego, né? Falou, por favor, me ajuda aqui, me leva aqui para o sinal, me bota aqui na faixa. Por favor, pode me atravessar. Ei, por favor, pode me ajudar a subir. Mas ele era mudo também. Privado de falar. E eu fiquei pensando como é que ele se comunicava. Como é que se comunicava com as pessoas? Todos nós sabemos que hoje os surdos mudos podem ouvir a mensagem através do trabalho aprendizado da linguagem gestual. Aqui na nossa igreja, a gente frequentemente, melhor dizendo, oferecemos aqui uma instrução, um curso para você aprender o método de Libras, em que as pessoas surdas podem se comunicar normalmente. Como esse homem podia expressar os seus sentimentos? Como é que ele podia expressar as suas emoções? Uma pessoa assim precisa desenvolver, eu diria, habilidades fantásticas para sobreviver. Agora, pense no contexto da pessoa privada da visão e da fala, audição, né, espiritual. Como vive uma pessoa
que não consegue enxergar a graça de Deus, que não consegue ver a mão de Deus agindo nos momentos quaisquer da sua vida, que não consegue visualizar um amanhã diferente. Amanhã vai continuar assim, tudo escuro, tudo vazio, tudo sem som, tudo sem nada. A falta de visão é um dos maiores impedimentos espirituais. A Bíblia diz na sua palavra, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Outra tradução diz, onde não há visão, o povo se corrompe. Sem visão, sem voz, a pessoa se aliena da vida. Por isso Jesus afirmou que há pessoas que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, que têm olhos, mas não conseguem enxergar. Quantas mensagens, quantos recados você já ouviu? Quantas palavras você já ouviu? O que estas mensagens produziram na sua vida? Qual a diferença de tudo que você ouviu? De tudo que você até viu? Qual a diferença que fez na sua vida? O que elas produziram? O que você deixou de fazer em razão de um recado de Deus? Qual foi a última vez que a sua vida tomou uma direção diferente? Você tomou outro rumo? Exatamente por causa da direção de Deus. Pense. Ou o que você começou a fazer depois que de ouvir uma mensagem de Deus. Mas há uma terceira barreira na vida desse homem. Ele era dominado por uma outra doença, uma força que o esmagava, que o impedia de viver. A presença de um espírito imundo invadia a sua mente, afetava a sua vida. E mais uma vez observamos que alguém se interessou por este homem, que sofria em razão das limitações que o dominavam. Eu gosto demais de versículo 22. De que o senhor gosta demais? Porque não é nominado quem levou. Está ligado? O texto não diz, então diz, lhe trouxeram. Quem que trouxe? Não sabe o nome. Quantas vezes a gente faz coisas excelentes e a gente, por razões complicadas, a gente quer que o nosso nome seja dito. Lembra que eu fiz, lembra que eu dei, lembra que fui eu que levei, lembra que fui eu que fiz isso. Então diz aí, então lhe trouxeram um endemoniado. Alguém anônimo, com certeza alguém que acreditava no poder do Senhor, no poder de Deus através de Cristo Jesus, falou assim, vou levar esse sujeito para Jesus. Não sei se ele falou assim, pô, cara, dá para me levar ali na bica para beber água? Ele falou assim, eu vou resolver o teu problema. Levou ele a Cristo, levou ele ao Senhor. Anônimo, né? Uma serva de Naamã. Quem é essa garota? Como é que é o nome dela? Qual era a família dela? Não tem. A menina, a escrava, falou para a sua senhora, se o meu senhor fosse lá. A gente tem que aprender essa simplicidade. Nós temos que aprender essa maravilha que basta-nos. O Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor conhece tudo. O Senhor recompensa. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Jesus ensinou que quando eu quero crédito, Jesus disse assim, porque eu já recebi o crédito, que é ficar todo mundo sabendo. Eu só tenho crédito humano, não tenho crédito espiritual. Quando eu faço questão de botar lá o meu nome, a minha chancela, o meu retrato, a minha foto, então eu não tenho recompensa celestial. Os homens vão me dar a minha recompensa, as pessoas vão me recompensar. Nossa, que beleza, muito bom, parabéns, hein? Isso é que é pastor, isso é que é crente, isso é que é irmão, isso é que é diácono, isso. Você já recebeu a honra das pessoas, você já recebeu o reconhecimento público, você não vai ter reconhecimento espiritual, que é o que importa.
que é aquele que vem da parte de Deus. Jesus, sem alarde, sem sensacionalismo nenhum, curou o homem. Como se... Parece que ele deu um copo d'água. Não resolveu aquele problema. E aí, as reações surgiram. Em primeiro lugar, a multidão, ela foi tomada de uma grande admiração. Em primeiro lugar, toda a multidão, versículo 23, toda a multidão se admirou e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Caramba! Eu acho que só pode ser. Nós sabemos, queridos, se você não sabe, fica sabendo, que a multidão não tem rosto. Ela segue o curso, a fluência da coisa. A multidão, ela não tem face. Uma hora ela é a favor, outra hora nem está sabendo, está muito lá atrás. O que foi? Não, falou que é para matar, então vamos matar. Mas quem falou? Ela não tem tempo para parar e para perguntar, mas quem falou? Por que vai fazer? Ela não tem tempo para explicação. Ela é levada. Ah, vamos bater palma. Aí todo mundo bate, você bate. Dependendo do lugar, se você não está lá na frente, puxando o cordão, puxando a multidão não tem nem condições de saber, de ouvir. Ela não tem também, a multidão, geralmente não tem muito senso crítico. O senso crítico da multidão, ele é a priori. Olha, vamos, encontro tal lugar para fazer um protesto contra o Supremo. Ou vamos para tal lugar porque a gente vai fazer uma homenagem ao Supremo. Vamos lá bater palma para o Supremo. Mas chega lá, um monte de coisa acontece que ninguém falou. Mas se o pessoal não gostar, vamos tacar fogo, vamos tacar pedra, vamos arrebentar com tudo, vamos quebrar, vamos tacar... Aí tem gente que vai. Eu sou contra isso, sou contra fulano, a favor de fulano. Vai lá e grita. Mas dependendo do que alguém faz lá, você se vê metido naquilo. Não é assim que acontece? Então. Mas um outro grupo estava presente. Diz o versículo 24. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu. O pessoal estava dizendo assim: pô, que legal, hein? Pô, filho de Davi, rapaz. Maravilha, hein? Homem de Deus. Mas aí os fariseus disseram: somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então aquela historinha que eu te contei, de não ter milagre assim, que Deus não ter curado pessoas cegas, pelo menos, conforme eu também disse, não está descrito na Bíblia. É somente por Belzebu. Eles não acreditaram que Jesus realizara aquele milagre para mostrar a razão da sua vinda ao mundo. Para eles, uma outra força, uma outra entidade era a responsável pela libertação do homem. Você sabe que Belzebu era um deus dos filisteus. Belzebu era a composição do deus Baal, que significava Senhor, com o Zebu, que significava Deus das moscas. Você sabe que o habitat das moscas não é um lugar limpo. As moscas pousam nas substâncias em decomposição. As moscas pousam no lixo. Elas pousam nas substâncias em decomposição. Elas contaminam. Elas pousam aqui e ali. Os fariseus procuravam ridicularizar o que Jesus havia realizado. Mas um outro grupo mais íntimo de Jesus também se manifestou. E quem registrou essa manifestação foi o evangelista Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Quando seus familiares
ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Os parentes de Jesus falaram: não, pai, ele tomou um bagulho aí ruim, ele está meio doido. Tomou um Rivotril 300, está meio variando. Própria família de Jesus estava duvidando da sua missão. Eles viam Jesus como um homem cuja sanidade mental estava em falta, não está equilibrado, não está sadio. São... Espera aí, irmão. Amém. Eu ia dar um espirro aqui, imagina. Ia passar até para a televisão lá, para a internet lá, né? Os irmãos de casa, ai meu Deus. São os da casa, da nossa casa, os nossos próximos, da nossa família, que muitas vezes duvidam da capacidade, da unção, da inspiração do seu filho, da sua mãe, do seu esposo. E isso é sinal de cegueira e de mudez espiritual. Então Jesus nos ensina com esse milagre que ele veio para desfazer as obras do diabo, as obras que o diabo tem produzido na vida de muitas pessoas. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para abrir os olhos, abrir a boca daqueles que estão presos, amarrados, impossibilitados de viver uma vida saudável. É importante, ou importante, é que Jesus superou as críticas, as incompreensões, até mesmo dos seus familiares. Ele devolveu o direito de viver àquele homem. Ao chegar à presença de Jesus, o homem foi imediatamente curado. Eu acredito que eu e você, que hoje, aqui e agora, nós estamos na presença de Jesus. Nem todos nós vemos assim. Nem todos nós entendemos assim. Tem muita gente que entra na casa de Deus cega. E essa é a casa de Deus, não porque a gente colocou uma placa lá fora, não é porque a gente botou lá que aqui é igreja. Você sabe que o certo era colocar lá fora que aqui é um templo, não uma igreja. A igreja somos nós. Então, não permita, não preste atenção nos seus opositores. Isso tem acontecido muito, né, nesses tempos, até mesmo por causa daqueles que se declaram pastores, pregadores, fazem tantos absurdos, que a gente fala assim: não, eu vou hoje buscar para ele. Pô, que nada, igreja, nada ali, pastor tudo é isso, pastor tudo é aquilo, igreja é tudo a mesma coisa, ele só quer saber de dinheiro, só quer saber de não sei o que lá. Antes da gente chegar na casa de Deus, alguém fala assim: vamos ao culto, vamos ouvir uma palavra, vamos ouvir a pregação da Bíblia, já tem um monte de oposição querendo impedir isso, querendo desmerecer isso, dizendo que o que acontece muitas vezes na igreja, na casa de Deus, não é milagre, não é bênção, não é presença de Deus, não, que isso é enganação. Então não permita, em nome de Jesus, que seus olhos sejam impedidos de ver as maravilhas que Jesus quer operar na sua vida, que Jesus quer realizar na sua vida, quer te libertar, quer quebrar as cadeias da sua vida, quer te dar uma vida abundante. Mas eu isso, mas eu aquilo. Entrega a sua vida a Cristo Jesus, irmão. Há muitas distorções hoje. Eu falei aqui hoje de manhã sobre isso. A pessoa que obedece os mandamentos é a pessoa que recebe as promessas. As pessoas querem receber promessas sem cumprir os mandamentos, sem obedecer a Deus, sem fazer o que a palavra de Deus diz.
E para isso as pessoas vão para o sacrifício, vai para a campanha não sei de quê, vai para a oração não sei de quê, e ora e jejua, e faz um monte de coisa. Era só obedecer a palavra de Deus. É só obedecer os mandamentos do Senhor. Quem obedece os mandamentos não tem que estar correndo atrás de nada, porque Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. E quem obedece o mandamento tem certeza da promessa, acredita na promessa. Não tem dúvida, espera a promessa. Por quê? Porque eu estou ali debaixo a minha fé está agindo. É complicado você ter fé, eu cobrar fé de você para ser curado da sua visão, da sua surdez, se você não tem fé para obedecer a palavra de Deus. O que é mais fácil? O que você pensa ser mais fácil? Ouvir e obedecer a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve, os mandamentos dele não são esmagadores, que ele dá graça, a disposição. O que falta, então por que eu não consigo? Porque você não decidiu que você vai andar de conformidade com a vontade de Deus. A nossa carne milita muito, não sei, eu sei assim, mas porque fulano, eu conheço uma pessoa que faz, mas está tudo bem. Na verdade a sua carne quer desobedecer. E você não bota ela no lugar dela, não é? E você não fala assim, cala a boca. Então, e aí nós temos um monte de distorções e muitas coisas se espalham e acaba que o povo, as pessoas estão muito confusas, ao invés de viverem uma vida de convicção, de certeza, de paz, de segurança. O que me poderá fazer o homem? É você que tem que saber isso. Eu vou fazer, eu vou obedecer, melhor obedecer a Deus. O que me pode fazer o homem se eu estou na mão de Deus? É você que tem que ter essa posição firme em Deus. Eu estou com medo porque vai fazer isso, vai me prejudicar, vai fazer aqui, vai me tirar, vai fazer o quê, vai me matar. É você que vai escolher isso. É você que vai se posicionar com relação a isso. Não permita, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam impedidos de ver as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Jesus está aqui. Bem, se há adversários oprimindo a sua mente, seu coração, impedindo você de viver, se há alguma doença que tem privado você de viver com alegria, então esta é a noite de libertação que Deus preparou para você. Confie nele. Confie nele. Ele tem poder para transformar a sua vida, assim como transformou a vida daquele homem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Tem muitas letras, hinos maravilhosos, que parece que são roubados de nós, são roubados dos cristãos. Um velho hino que a gente cantava que dizia: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Aí outras igrejas cristãs começaram a cantar. E algum tempo atrás, alguém disse para mim assim: não, esse hino, essa música está sendo cantada em várias instituições espíritas. Segura na mão de Deus está sendo cantado em encontros espíritas, em centros espíritas. E aí alguém fala assim: não, vamos cantar mais essa música não, né? Eu gosto muito de uma música, não sei nem se a gente canta aqui, que diz: Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Temos essa música aqui? Não sei.
Tem essa letra aí? Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Ainda que vierem noites traiçoeiras, pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda que vierem noites traiçoeiras, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. O texto fala que alguém levou Jesus, levou o homem a Jesus. Se Jesus perguntou alguma coisa, o texto não diz. Eu acho fascinante a narrativa disso, desse fato, a simplicidade. E eu fiquei pensando se alguém levou a Jesus, se ele foi curado pela fé de quem levou a Jesus. E aí eu fico pensando, muito mais eu, muito mais você, que nessa noite você disser, não, eu preciso ser liberto, porque eu creio que Jesus pode fazer. Se eu expressar, se eu abrir a minha boca para dizer eu creio, muito mais simples, muito mais tremendo será a sua cura, a sua libertação, seja da mudez, seja da surdez, seja da cegueira, seja de uma opressão maligna, seja o que for. Deus pode começar nesta noite uma nova etapa da sua vida, em nome de Jesus. Então, quero que você curve a cabeça. Vamos curvar a cabeça. Se você está aqui e diz assim, pastor, eu preciso ser liberto. Eu preciso quebrar certas coisas da minha vida. Eu ainda estou me debatendo, né? A gente quando está preso, quando está amarrado a alguma coisa, a gente quer andar, a gente se luta, se debate, levanta, anda, cai, levanta. Então tem uma hora que a gente tem que dizer assim, não, eu quero me... que você está endemoniado. E não se preocupe com isso. Se algum espírito maligno perturbando a sua vida, você vai sair daqui completamente liberto desta perturbação, deste ataque, desta tentativa de manter você preso através da sua mente, seu pensamento. Se você quer uma libertação, uma cura, fique de pé onde você está, dizendo, pastor, eu quero, e eu creio que Jesus está aqui para me libertar. Tem um querido irmão que quer, tem uma pessoa que deseja ser liberto. Então vamos orar, curva a sua cabeça. Se você quer, aí mesmo onde você está, fique de pé, pedindo a Deus essa libertação, pedindo a Deus esta cura na sua vida. Eu não sei se o ditado popular é certo, que diz que o pior cego é o que não quer ver. O pior cego é o que não quer ver. É difícil de entender, mas ao mesmo tempo pode ser compreendido isso. Não é? Eu sei que o inimigo das nossas almas continua atuando, continua trabalhando. Aquelas pessoas que vêm a nós com aquele mesmo espírito dos conhecidos daquele pai, que chegaram e falaram assim, não incomoda o mestre, não tem jeito não.
Nada vai resolver isso na sua vida, nada vai mudar na sua vida. E a pessoa continua presa, continua enganada, continua cega. Eu acho muito difícil, complicado, uma pessoa cega fisicamente não querer enxergar. Eu acho que toda pessoa que é cega, tenha perdido a sua visão, tenha sido um cego de nascença, essa pessoa quer enxergar. Mas eu entendo também que espiritualmente nem sempre é assim. Espiritualmente há outras coisas que atuam. Vem uma pressão, vem um laço, e a gente resiste, e a gente luta. Então nós vamos cantar, acharam a letra dessa música? Nós vamos cantar essa música. Vou pedir, o pessoal já está aqui para me ajudar. Você que está de pé, fique de pé. Se durante o louvor, se você quiser ficar de pé, aí você fica de pé e depois nós vamos orar por todos. Você que está de pé, permaneça. Você que está sentado, fique de pé se você quiser esta oração. Vamos cantar? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da fé, princípio e fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu repito. O que Jesus fez? Jesus curou. Como que ele fez isso, não sabemos. Mas alguém levou ele até Jesus. Então quero convidar você para vir aqui na frente. Que o Espírito Santo que trouxe você a este lugar, porque sabia que esta mensagem ia ser pregada, que Ele traga você até aqui, conduza você aqui à frente. Eu sou apenas um menor, simples, inútil servo, esforçando-me, mas saia do seu lugar, deixe conduzir a sua vida, peça a Deus que Ele cure você, que Ele liberte você. Diga a Ele: eu não quero, Pai, eu não posso, eu não quero mais, eu quero que isso acabe hoje, eu quero que isso seja quebrado hoje da minha vida, eu quero que isso seja mudado na minha vida, Pai. Eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ser livre de todo e qualquer domínio na minha vida, de qualquer questão na minha vida.
eu vou pedir que os pastores, alguém vai impor as mãos na sua cabeça, e esse alguém é um pastor, é um servo de Deus. Então receba essa cura. Eu creio que essa cura, ela não começou agora que você veio aqui na frente, que a sua libertação já começou quando você ouvia a palavra. O Espírito Santo já estava agindo, já estava operando na sua vida. Oh, Jesus, Deus está aqui nesse momento. Ah, Pai, eu te louvo porque só o Senhor pode fazer, e o Senhor está fazendo na vida desses teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, recebe, filha, creia, tira, Pai, essa venda, tira essa dificuldade, tira essa limitação, tira, Pai, em nome de Jesus. Aqui está teu filho, Pai. Às vezes, Senhor, se nós perguntássemos ao Senhor: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou sofrendo disso? É porque nós permitimos, nós nos confundimos, nós nos atrapalhamos, abrimos portas para pessoas erradas, ideias erradas, pensamentos errados. Afirmamos que é normal o que não é. Declaramos que não tem problema o que tem problema sim. Dizemos que está tudo bem para o que Deus diz não está nada bem. Não procede do Pai, não procede de mim. Jesus, liberta. Jesus, liberta. Jesus, liberta completamente, liberta. Liberta, Jesus, liberta, Jesus. Liberta, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Liberta, Jesus, liberta, Pai. Liberta, Pai, liberta, Pai. Pai, liberta, Pai, liberta. Tira, remove, transforma. Aquele homem imediatamente saiu vendo. Aleluia, aleluia. Ouve, Pai. Ouve, Pai. Cura da surdez. Muitas vezes a nossa surdez vem de coisas que ouvimos, deixamos entrar no nosso coração, como os inimigos dos patriarcas entulharam os seus poços. Muitas vezes o nosso inimigo entulha o nosso coração. Pessoas de todas as idades, por causa de acúmulo de cera, passam a não ouvir nada. Vão no médico e o médico faz lá uma lavagem, um procedimento. Que alívio, que alívio. Que a gente não permita, que a gente seja limpo, que a gente seja curado, perdoado. Aleluia, aleluia. Às vezes a nossa cegueira não é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Aleluia. Jesus, faz, Pai, faz, Pai, faz, Pai. Convence, Espírito Santo, convence cada um de nós que ouvir é melhor. Que ouvir é melhor, obedecer é melhor. Que os teus filhos, o teu povo, que nós paremos de tentar distorcer a tua palavra,
que nós abandonemos as nossas explicações e justificativas, porque quem se justifica em relação a obedecer o Senhor vai passar a vida inteira se justificando. Quem não vive a verdade vive de justificativa. Isso é na fé, isso é no casamento, isso é na vida, em todas as coisas. Pai, transforma, liberta e cura esses teus filhos de todo mal, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você pode voltar ao seu lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Fique de pé comigo um instante, por favor. Está repreendido todo mal, todo vírus, todo problema. Dá a mão para esse abençoado aí agora. Como diz o outro, sem medo de ser feliz, pronto. Sem medo de ser abençoado. Mas tem que dar a mão para ser abençoado? Não, não precisa. Mas eu creio que dar a mão é uma bênção também. E levanta a tua voz para abençoar a vida desse teu irmão. Levanta a tua voz para dizer: Jesus, eu oro, e no nome de Jesus, que é todo poderoso, eu abençoo a vida deste irmão. Pai, que nós sejamos libertos, todos nós sejamos libertos deste inimigo, deste disfarçado medo de crer, medo de avançar, medo de obedecer. Que a gente creia somente, que a gente confie no Senhor, que a gente obedeça a palavra do Senhor. Que o teu povo seja abençoado, que todos que chegam na tua casa nesta noite sejam edificados, fortalecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo que fazes, estás fazendo e vais fazer, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um abraço nele também, pronto. Fala a ele, está abençoado, está curado, está liberto. Jesus Cristo te cura, aleluia. Jesus Cristo te levanta. Amém. Pode ocupar o seu lugar.